Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, isso mesmo, essa experiência que eu tive com Deus tem muitos anos e até hoje eu lembro, e esses dias atrás, tem coisa de uns 2 dias, e eu me lembrei dessa experiência. Eu quero aqui compartilhar com todos vocês. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas, Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Essa experiência, na verdade, foi uma revelação acerca do juízo final. Isso mesmo, juízo final. E eu quero aqui, antes de começar a contar, a relatar a minha experiência, eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10 em diante, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Repito, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas eu quero aqui dizer que esse tribunal de Cristo, ele existe. E tudo que está escrito nas Escrituras Sagradas é verdade. É verdade. É verdade. Por que eu falo isso? Esse tribunal, irmãs, ele existe para que cada um receba segundo o bem e o mal. Eu me lembro que existiu uma época na minha vida, eu estava buscando muito ao Senhor. Hoje eu busco ao Senhor, mas eu busco no meu lar. Eu tive uma época, foi bem no início, todos os dias, ou quase todos os dias, eu estava no monte. E orava no monte, orava em casa e jejuava. Era assim, algo de 3 vezes na semana ou 4 vezes na semana, monte. Eu moro aqui bem pertinho do monte. E tem algumas pessoas já no monte que a gente acaba conhecendo, né, de vista, fazendo amizades lá em cima. Essas pessoas também. E essa época foi uma época muito importante. Foi uma época do destravar nas Escrituras, foi onde Deus me ensinou a pregar, Deus foi me dando dons espirituais. Foi nessa época. E, irmãs, Deus fala muito comigo através de sonhos proféticos, sonhos de coisas que irão acontecer, sonhos que estão para acontecer. Uma boa parte do que acontece na minha vida, Deus fala comigo em sonho. E eu me lembro, irmãs, que nessa época eu ministrava muito. Aqui no local aqui onde eu moro, e eu quero aqui explicar que nessa época, isso tem muitos anos, eu ainda pertencia à Igreja Batista do Calvário. Eu não estava na igreja que eu estou hoje. Já tem bastante tempo que eu estou nessa igreja hoje, né? E pretendo não sair. E vou ficar lá porque o crente, o cristão, precisa ter raiz. E ali, né? Ali
Estou ali para ficar e não pretendo sair. E, enfim, irmãs, mas Deus é que sabe. Irmãs, nessa época eu ainda estava recém-entrada na Igreja Batista do Calvário. Porque a igreja que eu aceitei Jesus era uma igreja muito pequenininha, era uma igreja assim de portinha mesmo. E essa igreja fechou, porque o pastor não conseguiu honrar com os aluguéis, eu já contei isso aqui. E a igrejinha fechou, era uma igrejinha mesmo. E pelo fato dessa igreja ter fechado, eu fui para a Igreja Batista do Calvário, que eu já estava indo lá nas consagrações. E foi nessa época, irmãs, foi nessa época. Eu me lembro que nessa época eu estava indo em muitos lugares por aqui para ministrar a palavra. Por aqui, mas já estava começando a ficar conhecida. Porque eu ia para um lugar para pregar, para ministrar, e chegava lá naquele lugar, pessoas me viam, era festividade de irmãs, ou um culto normal, mas um falava para o outro. Então dali já surgiu 4, 5 convites de igrejas diferentes. E Deus me levou para outros lugares daqui, enfim, irmãs, era uma época de muita ministração. Foi um momento assim que Deus começou a trabalhar nesse sentido na minha vida. E eu me lembro, irmãs, que uma certa noite, ao dormir, e orar antes de dormir, eu recomendo a vocês não dormir sem orar. Eu me lembro que eu tive um sonho. Nesse sonho, irmãs, eu estava em um lugar aberto. Não era um lugar fechado, era um lugar aberto. Onde tinha um telão. Mais ou menos um telão, igual o telão que tem lá na igreja. Lá na igreja tem um telão lá enorme. Dá 2 paredes dessa daqui. É um telão assim, que eu não sei, dá 3 ou 4 ou 5 paredes dessa. Ele é um telão mesmo. É um telão no sonho. Imagina um telão de uma parede grande, um telão grande. E eu me lembro que eu estava em um lugar que eu estava em um lugar e atrás de mim tinha um telão. E ali era a minha apresentação. E eu olhava para frente, mas era muita gente. É uma expressão coloquial, mas para você entender, era um mar de gente. Era muita gente que estava assim. Era muita gente. Muita gente. A ideia que eu tive, a sensação que eu tive, ali não tinha tempo de horas, de presente, passado e futuro. Ali era um outro plano, irmãos. Creio eu que era o plano da eternidade. Porque era um mar de gente e todos iriam se apresentar frente àquele telão. E chegou o meu momento ali. Todos, irmãs, todos. Todas aquelas pessoas. E ali tinham pessoas, irmãs, que eu tinha ciência no sonho revelador, que tinham pessoas ali que não só era da nação brasileira, como mundial. Eram todos os povos, todos, irmãos, todos. E ali, irmãs, chegou o meu momento.
da apresentação ali perante aquele tribunal. Sendo que o que Deus ministrava no meu coração é que aquilo dali era o juízo final. E agora ia passar frente àquele telão a minha vida inteira para todos aqueles verem o que irmã Raquel tinha feito aqui na terra. Mas muito sério, muito forte. E eu olhava para aquele telão, começava a passar minha vida ali. Tudo que eu tinha feito, irmãos. Mas o que mais me chamava a atenção nesse telão, tudo, irmãs, tudo aparecendo naquele telão para todo mundo saber. Desde que eu havia nascido. Até aquele momento ali presente. E o que me chama a atenção foi que eu ouvia, isso é o juízo final, minha filha, olha aí a tua vida sendo exposta para todos verem. Isso tem muitos anos, eu não estava nem nessa igreja que eu congrego hoje. E ali, irmãs, o que mais assim me chamava a atenção nas cenas que apareciam, cenas minhas, era das igrejas que eu ia. A cor do vestido, o sapato, a palavra que eu pregava, qual era a intenção de ir na igreja. Se era por uma intenção, irmãs, até o sondar do coração e da mente aparecia lá. Eu não sei se as irmãs vão entender, mas nada ficava oculto. Se eu ia por motivos da alma, das almas, pregar para que as almas se convertessem, ou das almas se converterem, das vidas para a edificação de vidas. Se a motivação era uma motivação espiritual ou não, aquilo aparecia naquele telão, mas até isso. E eu ali pregando com o microfone na mão e tal, e entrava de igreja, saía de igreja, já era outra roupa diferente, era outra igreja, era outro cenário, mas tudo aparecia naquele telão. Tudo que eu fazia, irmãs, nada vai passar despercebido. Então, esse texto aqui, quando ele fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal. Então, há um tribunal. Há um tribunal. Eu me lembro, irmãs, depois dessa revelação de sonho, isso foi um sonho. Isso não foi um arrebatamento, não, foi um sonho. Mas eu vou falar para as irmãs. Eu acordei muito mexida, muito tocada. Eu me lembro que fiquei muito assim. Você ficou, irmã Raquel? Fiquei. Mas eu não sei nem assim te precisar como que eu fiquei, mas eu fiquei assim, estarrecida, perplexa. Eu nem sei assim te precisar o nome. Eu estava assim muito tocada no meu espírito. E se eu não me lembro, irmãs, a única coisa assim que eu lembro que isso tem muitos anos, como eu falei para vocês, né, para os irmãos e as irmãs, eu não estava nem nessa igreja que eu congrego hoje.
E já tem muitos anos que eu estou nessa igreja que eu congrego hoje. Mas eu me lembro que lá na Batista do Calvário, eu creio que esse sonho foi um sonho de uma terça-feira, uma segunda para terça, uma madrugada de segunda para terça, porque na terça de manhã era consagração e eu fui para a consagração. E eu fui assim, mas com muito temor, com muito temor, eu não sei nem sei te dizer, muito tocada, mas muito tocada. Eu me lembro que nesse dia, irmãs, eu só olhava para as pessoas e fui naquela consagração, não comentei isso com ninguém na época, das irmãs. Olha, eu tive um sonho assim. Eu não tive coragem, mas eu me lembro assim que eu estava muito tocada, irmãs. Eu nem sei te dizer, nem sei falar, mas foi uma revelação que me tocou muito. E a única coisa assim que eu lembro é que era uma madrugada de segunda para terça, porque na terça de manhã eu acordei e fui para a consagração, que lá tinha uma consagração de manhã e eu fui. Aí eu me lembro de ter ido nessa consagração e de terminar a consagração sempre tinha um café e eu lá quieta na minha, sem falar palavra nenhuma. Hoje eu tô mais falante, mais expressiva, mas ali, irmã, eu estava muito tocada e eu tomando café ali, eu olhava para as irmãs, isso já na vida real, como eu tô falando aqui para vocês, depois dessa revelação divina. Então, irmãs, esse tribunal ele é real. E aparecia tudo. Qual era a motivação, o que acontecia, o que eu fazia. Tudo ali, irmãs. Vestido azul, outro vestido vermelho, um vestido rosa, as roupas, tudo aparecia naquele telão. Então, irmã, isso aqui é real. Eu creio que se nós tivermos plena consciência de que tudo está sendo gravado, muitas coisas nós não faríamos. Nós não faríamos. Coisas que porventura entristeçam o Espírito Santo de Deus. Tem uma casa de um programa que tem câmeras, né, aqui para todos os lados. E hoje existe, não essa casa, mas o mundo, tudo está sendo documentado, registrado. Tem uma palavra em Hebreus que fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Hebreus 12, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia ou nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós estamos sendo observados. Você vê que Deus, quando aparece para Jó, para o inimigo, lá em Jó, capítulo 1, ele vai falar, tem visto o meu servo Jó? Ele vai falar, tem. Olha como o inimigo nos observa. Ele é reto, ele é temente, ele é justo. Mas ele é tudo isso aí, porque o Senhor dá tudo para ele. Então, estamos sendo observados por Deus, por anjos, por demônios. Irmã Raquel, Então, irmãs, que o Senhor nos ajude. A minha oração hoje, eu quero incentivar, que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia.
de cada um de nós, cada uma de nós. Esse tribunal existe. Aí alguém pergunta assim, mas irmã Raquel, por que você ficou tocada? Porque apareceu alguma coisa de ruim? Não, irmãs, é porque tudo é real. No mundo espiritual nós não temos noção, vivemos absortos. Era essa mesma, aqui nessa vida vivemos absortos. Não temos a dimensão, meu Deus, do espiritual. Não temos a noção. E corre para lá e corre para cá, e é isso aqui, o mundo da matéria. E eu fui mesmo com essa intenção, eu fiquei perplexa mesmo por conta dessa intenção. E eu me lembro que eu olhava assim para as irmãs, elas rindo uma para outra e conversando e assim, e eu assim, ainda, mas eu ainda estava e ali, irmãs, naquela época eu não comentei nada com ninguém. Eu me senti de contar, de comentar. Depois de muito tempo, muitos anos, eu acho que eu comentei, né, com algumas irmãs de oração, pessoais minhas, né, que oram comigo, que, enfim. E eu já contei isso aqui no canal, acho que eu já contei isso aqui no canal. Estou contando novamente porque também tem muitos membros novos inscritos, né, aqui no canal. Então, a minha oração é que o Senhor nos ajude a estar alinhados e alinhadas com aquilo que Ele quer de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. A paz.